Eu passo de imediato a palavra ao doutor Eugênio Aragão. O momento político que nós estamos enfrentando aqui no Brasil hoje, ele é único na história política brasileira. É um momento de desfazimento do tecido institucional de um jeito como nós não acreditávamos que era possível acontecer. Nós estamos no caminho de um Estado falido. Não estou aqui brincando com palavras, mas é assim que começa a falência de um Estado. Quando as instituições não são mais respeitadas, quando as instituições se portam de forma absolutamente vulgar, né? E são incapazes de gerar credibilidade no poder constituído. Isso gera a dissolução do Estado, isso gera a dissolução do conceito de nação. É um grande perigo. E é interessante sempre lembrar um pouco como é que a gente chegou até aqui, né? E é curioso que no centro desse furacão está a comunidade jurídica, né? Pela primeira vez no Brasil, realmente quem está sendo colocado em xeque hoje pela população é a comunidade jurídica. Então isso tem um significado ainda maior para nós que somos da profissão, de fazer então esses acontecimentos serem mais inteligíveis para a população. A maioria das pessoas não entende o que está acontecendo no país. Apenas vê algumas coisas muito estranhas sendo noticiadas, parecendo que o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, cuspiu para cima, né, de si mesmo, né, se autoimolando na sua credibilidade na frente da população. Como é que a gente chegou a isso tudo? O processo, na verdade, nossos erros começam em 1985. Portanto, no fim do regime militar, início do governo civil chamado Nova República. Se os senhores se lembram, o início da década de 80 foi uma década muito rica em construção de participação popular. Aqui no Rio de Janeiro, principalmente, nasceram as associações de favelas, associações de bairro. Leonel Brizola se tornou governador. Isso ainda em pleno regime militar, mas o regime militar já perdendo a sua força pela participação popular. E esse movimento gerou, por parte de alguns atores públicos, vamos dizer, o interesse de participar desse momento com a sociedade. Eram atores, tem que se dizer, dentro de suas instituições, que eram marginalizados, né? No Ministério Público Federal, nós tínhamos nessa época, quem? Cláudio Fonteles, Wagner Gonçalves, Álvaro Augusto Ribeiro Costa, que eram pessoas, vamos dizer, apenas que não se inseriam, vamos dizer, dentro do consenso do Ministério Público, que era aquele regido pela batuta do professor Inocêncio Martins Coelho, né? Essas pessoas, juntamente com alguns atores dos Ministérios Públicos Estaduais, principalmente de São Paulo, foram muito ativos em começar a construir ligações com a sociedade civil. Mas eles eram marginalizados, é importante dizer isso. Mas foi graças a esses atores, muitos deles, principalmente no Ministério Público de São Paulo, com um perfil acadêmico, que foi possível se editar a Lei da Ação Civil Pública, em 85, né? Depois do Código do Consumidor, fortalecendo uma instituição nova, que era a instituição desses pioneiros, que era o Ministério Público. Esses pioneiros, eles tinham um perfil completamente diferente, porque eles buscavam contatos com a oposição, inclusive. Eram pessoas que queriam ser suprapartidários e queriam, vamos dizer, se articular, fazer com que o Ministério Público participasse das grandes questões nacionais. E não na posição de quem tinha que ensinar alguma coisa aos movimentos sociais, não, mas quem tinha que aprender com eles. Nós usávamos muito mais os ouvidos do que a boca. A gente ouvia muito mais. E foi esse perfil de Ministério Público que acabou sendo recepcionado pelo Constituinte
em 1988, 87, 88. Só que com uma coisa muito interessante. Naquela época, pelo menos, a nossa atuação no Ministério Público Federal, lá em Brasília, era, vamos dizer, uma atuação muito de formiguinha, de ir conversar com os deputados, e principalmente com os deputados do PT, né? Genuíno, José Dirceu, foram pessoas que tiveram uma interlocução muito próxima do Ministério Público naquela época. E a instituição nossa, o Ministério Público Federal, era muito pequenininha, né? Era uma instituição que contava mais ou menos com umas 200 pessoas no Brasil inteiro, se tanto. Então, todo mundo se conhecia pelo nome, todo mundo se conhecia pela cara, se cumprimentava. Era um universo bem controlável. Nós jamais imaginávamos que essa instituição viraria aquilo que se tornou hoje. Isso era incompreensível para nós. A gente realmente achava naquela época que o diferencial nosso era que a gente podia fazer esse papel de intermediário entre o Estado e a sociedade, precisamente porque nós não éramos atores políticos propriamente ditos, mas sim burocráticos, mas conscientes, vamos dizer, do nosso papel social. Nós fomos muito premiados pela Constituinte. Deram ao Ministério Público um lugar no Estado brasileiro que ele nunca teve antes. Uma instituição com um poder fenomenal de ser o guardião da democracia. Isso não é pouca coisa, não. Isso não é pouca coisa. E depois eu vou lhe dizer, era um desvio, já ali. Que quem é o guardião da democracia somos nós. Não é um órgão burocrático. A gente acreditar que a gente pode colocar o controle da nossa democracia numa burocracia é uma contradição em termos. Mas naquela época eu acho que nós estávamos ainda meio obnubilados aí pelo fim da ditadura, achava que todo mundo que se opunha à ditadura era amigo, dava tapinha nas costas, né? Só que a gente sabe que muitos que se opuseram à ditadura se opuseram por questões, vamos dizer, não necessariamente políticas, né? Pegar Gilberto Mestrinho e outros, né, que foram caçados na época da ditadura militar, não foram caçados por razões políticas, né? Então, eu vejo muito ali a falta de uma visão estratégica nossa, na época, em 88. Não tinha uma visão estratégica, de ver como é que o Brasil vai crescer nos próximos anos. Um estudo, o Brasil daqui a 20 anos, como é que será? Como é que a gente pode montar esse quebra-cabeça institucional para nós termos um sistema sólido? Não. Ali já a gente viu nascendo o ovo da serpente, o germe do corporativismo, né? Porque as corporações foram a Constituinte feito menino para o Papai Noel, pedindo presentes. Nós, por exemplo, do Ministério Público, queríamos manter a Advocacia Geral da União. Era a nossa grande luta. Deus me livre. O Ministério Público não tem nada a ver com isso. Hoje a gente olha para trás, são coisas tão diferentes, não faz sentido, né? Imagina se hoje esse Ministério Público ainda por cima fosse o advogado público. Nós estávamos todos ferrados aqui, né? Então, foram erros demais já naquela época, de uma má compreensão do processo político. A gente estava ali começando a montar uma república corporativa, no sentido próprio da palavra. E isso foi bem, até, pode-se dizer, até o impeachment do Collor. A instituição era pequena, controlável, não é isso? Mas no impeachment do Collor aconteceu uma coisa muito curiosa. De repente, o Ministério Público assumiu uma visibilidade não como ator social, e sim como o anjo purificador. Pela primeira vez, né? Aristide Junqueira Alvarenga ficou conhecido no país inteiro por querer botar ordem e acabar com a corrupção que, vamos dizer, tomava conta do governo Collor. E isso começou a dar
um novo enfoque ao Ministério Público. De repente, esse lado punitivista passou a ser, para usar uma palavra inglesa, sexy, não é isso? Passou a ser popular, né? Porque a Veja, a Isto É, a revista Senhor, na época, colocava aqueles meninos lá na capa, como os intocáveis, né? Aqueles que trabalhavam com Aristide Junqueira Alvarenga, né? E isso certamente deve ter inspirado muita gente para entrar no Ministério Público, de querer, então, matar a Ruby the Kid, não é isso? Virar xerife. Isso, infelizmente, contaminou muito essa ideia original. Mas, como dizendo para vocês, o ovo da serpente estava lá atrás. Porque foi ali que nasceu o corporativismo, na Constituinte. Não, é que a gente não enxergou isso, a população não enxergou isso, o que estava acontecendo. Bom, o fato é que, a partir daí, e também com a edição da lei da improbidade administrativa, né, o Ministério Público assume uma condição nova. Ele passa a ser um agente, em vez de ser um agente respeitado pela classe política, ele passa a ser um agente temido. E ele manipula esse medo, infelizmente. Passou a manipular esse medo porque isso lhe dava prestígio. Isso o fazia sobressair dentro do Estado brasileiro, como o povo mesmo gostava de dizer, o quarto poder, aquele que controla os demais. E ali começa então a nascer o que eu chamo de Estado ameganhado. Esse Estado miganha começa com Collor, vamos dizer, com o impeachment do Collor, a vitória do impeachment do Collor, diga de passagem, grandemente manipulada pela Rede Globo, né? A mesma Rede Globo que colocou o Collor foi a Rede Globo que destronou o Collor e montou então aquele movimento dos meninos lá de verde e amarelo, muito parecido com aquilo que está acontecendo hoje, só que, claro, em outras proporções, né? Em outras proporções. Mas aquele tipo de manipulação já começava ali, e a gente não se dava conta, disso, do que estava acontecendo. Né? Nos anos do governo Fernando Henrique Cardoso, esse papel punitivista do Ministério Público, infelizmente, foi muito prestigiado pelo próprio PT, para enfraquecer o governo Fernando Henrique Cardoso. Quem mais dava munição para o Ministério Público atirar no governo era o PT. Nós tínhamos contato constante, e tanto que diziam que o Ministério Público é petista, né? Gilmar Mendes falava isso, como ele batia na gente, publicamente, com esse Ministério Público politizado de esquerda. Não era nada disso, não era de esquerda nem nada, não. Ali começou a nascer um mecanismo perverso de valorização da carreira no seu lado mais vulgar, que são os ganhos. Logo, isso é uma coisa talvez até que não estava no consciente coletivo, mas certamente no seu inconsciente do Ministério Público, sabendo que quanto mais o Ministério Público mostrava seus dentes, mais ele era temido, mais ele era recebido com tapete vermelho pelos deputados, senadores e pelo Poder Executivo, e mais ele conseguia então auferir vantagens. As vantagens, isso aí no plano federal, porque no plano estadual o mecanismo é muito diferente. No plano estadual, o mecanismo, infelizmente, é muito mais de uma aproximação do Ministério Público com os governadores. É um outro tipo de dinâmica do que no Ministério Público Federal. No Ministério Público Federal, não, foi isso mesmo. Foi, vamos dizer, a gente compreendeu que a gente ganharia mais, teria mais prestígio, e um lugar ao sol, né, nas carreiras de Estado, se a gente era temido, muito mais do que amado. E esse sistema que eu
em 2010, quando eu escrevi pela primeira vez a respeito disso, eu chamei de corporativismo de risco, né? É hoje o que move o Ministério Público. É um jogo de poder. É um jogo de poder dentro da administração pública, né? Dentro do Estado brasileiro, né? E todas essas operações, na verdade, são um aspecto desse jogo de poder que começou lá atrás. Porque teve uma coisa que agravou dentro do Ministério Público, que foi o concurseirismo, que é uma outra dinâmica também extremamente perversa. Os colegas, quando viram, na época ainda não eram colegas, eram meninos, muitos deles, viram aquele Ministério Público na capa da Veja, né, na capa da Isto É, eles diziam mais ou menos para eles mesmos: amanhã eu quero ser tão bom quanto esse daí, né? E começou a atrair, principalmente por causa do alto salário, por causa do prestígio, começou a atrair uma clientela para as carreiras que não era a sua clientela original. Quando nós fizemos concurso público para o Ministério Público, é verdade que o Ministério Público era uma carreira prestigiada. Ser procurador da República tinha um certo prestígio na sociedade. Mas era um prestígio que tinha muito mais a ver com, vamos dizer, seu lugar dentro do Poder Judiciário, né? Era um prestígio burocrático, porque nós não ganhávamos bem. Nós ganhávamos tanto quanto um assistente jurídico no Poder Executivo. Não era mais do que isso. Mas com essa dinâmica do corporativismo de risco, os ganhos foram aumentando muito em relação às outras carreiras de Estado. Nós chegamos ao topo da cadeia alimentar, juntamente com os consultores do Senado, né? Antigamente, quando eu entrei no serviço público, o top era ser advogado do Banco Central, né? Que era assim, ou do BNDES, né? Era o BNH, eram assim as carreiras mais remuneradas. Esses daí perderam feio para o Ministério Público. Então, começou a atrair pessoas que normalmente iriam para os grandes escritórios de advocacia, os filhinhos de papai. Então, mas agora a carreira começou a receber essa clientela. E essa clientela, ela entra no Ministério Público através da meritocracia. Porque os concursos começam a ser extremamente competitivos e concorridos, porque o número de candidatos sobe a cada ano, muito, e as vagas continuam as mesmas. Então, temos agora concursos, tivemos concursos já com 16 mil candidatos no Brasil inteiro, no Ministério Público Federal, né? Um concurso feito artesanalmente por uma secretaria de concurso do Ministério Público. Nós não usamos sistema como o CESP, nem nada disso não, né? Então as pessoas estudavam 3 anos, muitas vezes, para fazer um concurso desse, muito diferente da minha época. Eu estudei 6 meses para o concurso, né? Não que eu era um gênio, mas era que era isso mesmo. Era o que as pessoas estudavam, as pessoas trabalhavam, faziam outras coisas, não tinham tempo para ficar só estudando para concurso, né? Agora esses não, são os filhos de papai, que muitas vezes têm renda familiar suficiente, pai no escritório de advocacia, que coloca os meninos nas procurações do escritório, e eles vão fazendo vamos dizer, seu tempo de atividade jurídica nesses 3 anos, passam no concurso, e aí eles têm a seguinte mentalidade: bom, eu fiquei 3 anos semeando, agora está na hora de colher, não é isso? Passam no concurso já pensando em colher, né? O que tem aqui para mim? E como a sua expectativa é extremamente alta, está num nível extremamente alto, acontece que qualquer tipo de frustração dessa expectativa, que seja um cabelinho só, gera uma reação histriônica, raivosa, em relação à administração central. Então os colegas entram e vão lá para Macapá, Boa Vista, Presidente Médici, né? Para essas cidades do interior do norte, na fronteira. Eles não fizeram concurso para ir para a fronteira, não é isso? Eles fizeram concurso
para estar no Rio de Janeiro, estar em São Paulo, Belo Horizonte, Brasília. Então, há uma natural fuga da periferia para o centro dos colegas. Eles não querem ficar lá. Então, o que eles fazem? Começam a pressionar a administração para fazer mais concurso. Tivemos um ano que a gente fez 2 concursos no ano só, por conta da pressão. E foi uma péssima experiência, diga-se de passagem. Eu estava na banca desses 2 concursos. O que se notou é que o segundo concurso, os candidatos eram muito piores do que no primeiro. Por quê? É porque não dá para você colher 2 safras no ano só. O concurso público, que a gente idealizava como um instrumento extremamente democrático de acesso ao Ministério Público, de recrutamento, porque dava a todo mundo a mesma chance, se revelou, na verdade, um instrumento de discriminação social pela meritocracia. Porque só pode ter acesso a essa carreira quem tem recursos para isso. Primeiro, para estudar, porque aquele que trabalha não tem condição de concorrer nas mesmas condições. Quem fez uma excelente faculdade, o que significa que passou muito bem no seu primeiro e segundo grau em escolas privadas, muitas vezes. E essas pessoas, por exemplo, nós tivemos problemas em Manaus, no Ministério Público, e continuamos tendo até hoje. Manaus não tem ninguém lá que é de Manaus. São tudo pessoas do Sul Maravilha que vão para lá e não ficam lá mais de que 3 anos. Isso é uma dinâmica, vamos dizer, que tratou muito de destruir internamente o Ministério Público. Passou a ser uma carreira muito demandante, exigente em relação à administração e muito menos servidora no sentido próprio. Infelizmente, foi isso que se construiu. Isso a gente foi vendo também com mais ênfase nos anos de governo do PT de 2003 para cá. Um reforço dessa tendência. Por várias razões. Além dessa dinâmica do concurso público que seleciona gente mais da elite, nós temos também o fator da eleição do procurador-geral por lista associativa, né? O Ministério Público já tem um problema de governança muito sério, porque seus órgãos, vamos dizer, de política institucional, seus órgãos centrais, são todos eles eletivos. Conselho Superior, né? E os outros são escolhidos pelo Conselho Superior. As câmaras de coordenação, Procuradoria Federal, Direito Cidadão, tudo passa por aquele crivo daquele colegiado que é muito mais do que institucional, um colegiado que se tornou corporativo. Porque todo mundo vota naquele colegiado. E a gente passou a ver o seguinte, diante de uma massa de colega indistinta, que a gente nem conhece mais pelo nome, pelo Brasil todo, os candidatos ao Conselho Superior, eles adotam um discurso da plateia, né? Passou a ser que nem campanha de OAB, né? Discurso para agradar a plateia. Isso, claro que esmorece o espírito combativo. Os colegas sabem que se eles forem na contramão dessa demanda corporativa, eles não se reelegem. E eu sou um exemplo disso, né? Tive um mandato no Conselho Superior e não fui reeleito. E não fui reeleito porque eu não adotei o discurso da corporação. Eu fiz a crítica à corporação no Conselho Superior. Claro, tive 2 anos de Conselho Superior e não mais. Só que a casa não é democrática para perceber essas coisas, né? A casa é aristocrática, não democrática. E os grupos lá dentro que existem são grupos hegemônicos, não são grupos ideológicos. Não existe na Procuradoria uma esquerda ou uma direita. Há grupos hegemônicos, grupos que brigam entre si pelo poder dentro do Ministério Público. É isso, não mais do que isso. Sem nenhum, vamos dizer, nenhum viés. Todos eles são conservadores, todos, bem ou mal, né? Uns menos, outros mais. Mas a PT-fobia dentro do Ministério Público é altíssima. Então, isso eu acho que explica um pouco o que é a Lava Jato, né?
A Lava Jato, em última análise, é o grande projeto de poder da corporação do Ministério Público. Gestada durante anos, deu nesse monstrengo, né? O colega que vai para a televisão, né, se sente o rei da cocada preta, né, a última Coca-Cola do deserto, fala com todo mundo, né, é um star para ir em talk show, não é isso? É uma coisa impressionante, né? Infelizmente isso mudou assim radicalmente no Ministério Público. Nós éramos muito mais discretos do que isso, e quando um de nós batia, já era olhado de olhares enviesados pelos outros, né? No caso do Yanomami, por exemplo, eu cheguei a bater no Romeu Tuma. Os colegas não gostaram, não, né? Porque o Romeu Tuma simplesmente não cumpria a ordem do juiz federal lá da Sexta Vara em Brasília, que tinha determinado que ele desintrusasse a área indígena dos garimpeiros. Ele fez ouvido de mercador. Então acabou dando um bate-boca entre a gente, público, inclusive na imprensa, né? E não foi bem recebido dentro da casa, não, né? Foi visto como uma coisa assim, meio um ponto fora da curva, né? Hoje não. Hoje isso é o ponto dentro da curva. Fora da curva é você ficar discreto, né? O ponto dentro da curva é você aparecer, né? Você gostar de aparecer, você gostar de ser visto pelas pessoas como, vamos dizer, um sujeito mau, né? Como ao mesmo tempo implacável, né? Com os maus feitos, né? E esse tipo de padrão de conduta acabou levando agora, a partir principalmente de 2013 para cá, mas isso na verdade já tinha começado um pouco com o mensalão, mas muito mais forte agora, essa ideia de combate à corrupção. Combate à corrupção foi realmente um achado, um grande achado, né? Porque tem um apelo popular indiscutível, né? Basta lembrar que Jânio Quadros se elegeu com a vassourinha, né? Collor se elegeu como caçador de marajás, não é isso? Então existe esse tipo de moralismo, né, dentro da nossa imagem coletiva do Estado, de que tudo é podre na política. E o Ministério Público se aproveitou disso e, ajudado pela imprensa, criou uma verdadeira obsessão nacional pelo tema da corrupção. Porque é um tema que ajudava todo mundo, era a pedrinha de toque que faltava para desqualificar o governo da vez, para quem quisesse, fortalecer o Ministério Público e mobilizar a população. Essa mobilização teve pode-se dizer, um laboratório que antecipou, que foi a tal da PEC 37, né, nas manifestações de rua de 2013. O Ministério Público conseguiu inocular dentro daqueles movimentos que ainda estavam um pouco sem rumo, né, a sua agenda. Chamavam a PEC 37 da PEC da impunidade. Por quê? Porque impediria o Ministério Público de investigar, só permitiria a polícia de fazê-lo. PEC da impunidade, quando você diz que você vai fortalecer a polícia, é meio esquisito, né? Mas colou. O Ministério Público conseguiu se colocar ali como, vamos dizer, o grande arauto da moralidade. E realmente criou no Congresso um constrangimento enorme. Quando a PEC 37 estava praticamente apta a passar, por conta dessas manifestações de rua manipuladas corporativamente, o Congresso perdeu a condição de aprovar a PEC 37. Então isso foi um aprendizado também para essa garotada. Eles viram que realmente isso funciona, né? E nós fizemos alguns erros também no governo. Primeiro erro, me parece, tem um nome que é Antônio Fernando de Souza. O segundo erro chama-se Gurgel Monteiro.
E o terceiro erro se chama Rodrigo Janot. 3 erros pesados, mas pesados. E no terceiro erro eu tenho uma vamos dizer, participação fundamental, né? Porque ajudei essa pessoa acreditando realmente que faria a grande diferença no Ministério Público. Mas ao invés dele exercer sua liderança sobre a categoria exerceu liderança sobre ele, né? Na verdade, se revelou que era uma pessoa fraca, que não conseguiu resistir à pressão corporativa e se entregou a ela. É muito mais fácil você ceder e ir, vamos dizer, na corrente do rio ao invés de remar contra ela, né? Começou isso cedendo em demandas financeiras, como, por exemplo, acúmulo de ofício, que passou a ser determinado o seu pagamento através de portaria do Procurador-Geral da República, sem grandes bases legais. Depois o auxílio moradia, que foi estendido dos juízes para os membros do Ministério Público, né? Com isso deixa-se a carreira feliz da vida, né? E depois cevando essa agenda da corrupção. A gente se assustou logo de início quando a gente viu, de repente, Dr. Rodrigo Janot assumindo esse discurso, lá no auditório JK da PGR, lotado de movimentos que a gente sabia que não eram lá muito, vamos dizer, politicamente muito estáveis, né? Os MBL da vida, os vá pra rua e coisa do jeito, estavam lá lotando as galerias, lá a plateia do auditório, juntamente com os coleguinhas, alguns deles até envelopados na bandeira do Brasil, parecendo um canelone de espinafre, enroladinho na bandeira. E ele lá falando para aquele público, e quando explicava o lema da campanha, dava uns gritos: corrupção, não! Corrupção, não! Aí a plateia vibrava, né? E na mesma semana a gente viu então um prédio envelopado com um enorme de um adesivo na fachada: corrupção, não! E em preto ainda por cima, quer dizer, cor do fascismo, né? As camisas pretas italianas, né? Isso até visualmente gerou um susto, inclusive no governo federal, assim, peraí, tem alguma coisa acontecendo, né? Por quê? Porque ele, no fundo, acabou assimilando o discurso típico da oposição com isso, inconscientemente, me parece, o que é pior. Porque quem, na categoria, estava alimentando esse discurso era muito consciente. Mas ele, bonito, vamos nessa. E aí começam a falar de convenção de Palermo, começa a falar sobre a convenção da OCDE, sobre corrupção, e começa a se empolgar com essa coisa de cooperação jurídica internacional, né? E dizer, não, o Ministério Público tem que assumir isso, essa cooperação jurídica internacional. E ele viaja para cima e para baixo, atrás de conferências de cooperação jurídica direta, né, informal, e sem notar o jogo que ele está fazendo. E parece que em um determinado momento, sim, houve uma inflexão, em que ele percebeu, mas aí ele disse, bom, agora que já estou aqui, vamos continuar. E a coisa começou realmente, essa campanha, aí começaram a criar essa campanha das 10 medidas, né? Isso foi em 2015, no início de 2015. Começaram com essa campanha das 10 medidas, ou das desmedidas, né? Que realmente tem uma dupla função. Uma, empoderar o Ministério Público, em detrimento das garantias fundamentais. E a outra, no fundo, me parece que são 10 medidas para fazer o serviço de higienização das sujeiras que foram feitas na Lava Jato. Consolidar na lei os maus feitos da Lava Jato. E calar a crítica à Lava Jato, porque ali se condensa isso em lei. Essas práticas que já são feitas à margem da lei.
passaram então a ser propostas como, vamos dizer, como marco normativo de atuação do Ministério Público. E mais uma vez, essa iniciativa, tal como a PEC 37, a campanha contra a PEC 37, foi uma iniciativa extremamente oportunista, usando o momento político de fragilidade do governo federal, e ao invés de propor ao governo que criasse uma comissão, juntamente com membros do Ministério Público, afinal de contas a ENCLA existia para isso mesmo, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Ativos, que é uma iniciativa do governo Lula, né, que coordenava todos esses órgãos de repressão à corrupção nas mãos do Ministério da Justiça e nas mãos da CGU. Isso foi uma iniciativa dos governos petistas, né? Ali podia-se discutir essas 10 medidas e fazer uma propositura do Poder Executivo, tanto que a presidenta Dilma fez um pacote anticorrupção e pediu, inclusive, urgência ao Congresso, e quando chegaram as 10 medidas, né, o pacote perdeu a sua urgência, o Congresso, o Eduardo Cunha tirou a urgência do pacote da Dilma, foi colocado na gaveta para, no seu lugar, assumir oportunisticamente o lugar, as 10 medidas do Ministério Público, né? E, curiosamente, aquilo que as 10 medidas têm de aceitável é aquilo que estava no pacote do governo federal. E o resto, na verdade, foi, vamos dizer, o lixo que foi colocado em volta, né? Agora, por que eu digo que é oportunista? A Constituição da República, ela diz que os poderes são separados, mas harmônicos entre si. Você propor uma medida de iniciativa popular, sendo um órgão da administração pública, é uma contradição muito grande. No fundo, isso só tem uma função: é colocar mal o poder legislativo, né? E isso gera, claro, uma tensão entre poderes. Isso é inconstitucional por si, porque isso quebra uma cláusula pétrea, que é da harmonia entre os poderes, que está na Constituição. Como é que o Ministério Público usa a iniciativa popular para fazer pressão em cima do Legislativo e do Executivo com as suas 10 medidas, torná-las incontornáveis, né? É isso que aconteceu. E torná-las, assim, vamos dizer, obrigatórias, a ponto que não querem nem sequer que o Congresso Nacional faça emendas, né? Eles acham que a iniciativa popular se basta como processo legislativo. Já chega lá pronto, é só o Congresso chegar, botar isso no plenário e abençoar, por preferência, voto de liderança. É uma coisa que realmente é um desrespeito profundo à atividade legislativa e à própria política e à própria representação popular. É um sequestro corporativo da soberania popular, né? E as pessoas não notam isso, que na verdade estão sendo engambeladas, porque isso é um jogo de poder, isso é um jogo de prestígio, porque isso poderia ser proposto por outro jeito, poderia ser uma iniciativa do próprio Congresso, poderia ser uma iniciativa do Executivo. Afinal de contas, o Ministério Público é parte do Estado brasileiro. Ele é um órgão do Estado, ele deve conversar com outros órgãos do Estado e não conversar com as massas, para as massas colocar o Congresso contra a parede. O que é fascismo? Fascismo, eu costumo dizer que é que nem um morcego, só anda de noite, só voa de noite. O fascismo é um tipo de prática política, muito mais do que uma ideologia, é uma prática política oportunista e populista, que tem sucesso a partir das fobias da coletividade. O fascismo, ele tem o seu auge, seu momento, vamos dizer, de ouro, né? Isso é era de ouro, um momento em que a sociedade está por baixo, desesperada,
né? Aí o fascismo nasce. Por quê? Ele mobiliza as massas através das suas fobias para propor-lhes soluções para os problemas que não são factíveis. Isso é populismo, né? Que não são factíveis. Cria esse tipo de ilusão para que, através dessas propostas, eles vão atrás de algum tipo de liderança, mas vão atrás dessa liderança a partir da desqualificação dos seus adversários, né? Ou seja, o fascismo, para ele poder ser bem sucedido, ele precisa do desespero e ele precisa do ódio. São dois elementos necessários para o fascismo. E o Ministério Público hoje está manipulando o medo, a insegurança da sociedade, está tudo podre, nada vai para frente, e o ódio. Ah, esses petralhas. Né? Manipula esses dois conceitos. E com isso se habilita a ser o salvador da pátria, fazendo propostas de que com suas 10 medidas se acaba com a corrupção, o que é completamente ilusório. É tipicamente fascista, em todas as características do fascismo. Não é um jogo de palavras. É fascista porque congrega os elementos da prática fascista, né? E é populista, claro, porque todo fascismo é populista, necessariamente. Ele exige, vamos dizer, a manipulação das massas funciona a partir de um sentimento de pertinência nacional, das pessoas participarem da mesma comunidade. Nós, os patriotas, contra eles, os bandidos. Agora, como reagir a isso? Me parece que com o golpe deste ano, que ainda está em curso, nós não podemos achar que isso foi uma coisa que se encerrou com o afastamento definitivo da presidenta Dilma. Não, esse golpe está em curso e ele é de longuíssimo prazo, porque ele encerra em si mesmo o estado de exceção, né? Ou seja, o golpe ele se perfaz na instalação do estado de exceção permanente, né? Estado de exceção, que é algo para ser transitório na Constituição, diante de uma urgência nacional, né? Aqui se transforma no estado do anticonstitucionalismo permanente. Nós hoje no Congresso não temos mais uma constituinte, nós temos uma desconstituinte, né? E nós temos um Supremo Tribunal Federal desconstituinte também, que não faz o controle da constitucionalidade, mas nega a Constituição. E nega a Constituição, assim, em série, né? Esse é o grande problema. Como reagir a isso? Nós temos consciência disso. E, no entanto, é um rolo compressor que passa em cima da gente, que parece que é a mídia, são as redes sociais, aliados às instituições corporativizadas, né? As corporações que tomaram conta das instituições e as senhorearam de sua linguagem. Hoje a linguagem institucional é uma linguagem corporativa, né? E nós estamos na chuva, porque nós sabemos que o judiciário não nos acolhe. Não nos acolhe. Não adianta. Você pode ir para o Supremo Tribunal Federal, mas a sua iniciativa sempre será uma iniciativa simbólica, né? Ou seja, é aquela bomba que você coloca no colo deles, porque a cada bomba dessa que estoura no colo deles, eles vão se desmoralizando mais um pouquinho. Então, me parece que, apesar de ser simbólico, essas iniciativas, claro que têm sua função. O pedido de impeachment contra Gilmar Mendes no Senado foi arquivado de plano, mas é um procedimento de desgaste de toda essa camarilha que tomou conta do poder, né? Porque a camarilha que tomou conta do poder aqui no Brasil, ela tem, vamos dizer, ela tem uma dupla face.
parte dela é fascista, moralista, e parte dela é estelionatária. Né? Ou seja, nós temos... O estelionatário é o senhor Michel Temer. Não ouso nem chamá-lo de presidente. Senhor Michel Temer. Não, o senhor Michel Temer é um estelionatário par excellence. Não é isso? Porque ele, aposentado aos 54 anos de idade, quer que o trabalhador brasileiro só possa se aposentar aos 65 anos de idade, ou seja, nunca. Porque a expectativa de vida de 70 anos é para nós aqui, a classe média, que tem um plano de saúde, essas coisas. Agora, o trabalhador braçal brasileiro, esse lumpen, esse vai ser morador de rua. Porque ele não vai ter saída. Ele vai chegar um momento que ele não vai estar mais apto para o mercado de trabalho e não vai ter aposentadoria. E vai ser morador de rua. Nós vamos, na verdade, aumentar os cordões de miséria nas nossas cidades. E depois tem Ministério Público para impedir que esses cordões de miséria se comuniquem com o centro, porque bota-se polícia para proibir esse povo a ir nos bairros de gente fina. E se acha que com isso você resolve os problemas do país. Nessa ilusão. É o que está para acontecer nesse país. Né? Esse é o lado estelionatário, cruel, né? Do golpe. Porque golpe tem esse duplo sentido. O golpe tem um sentido de uma quebra da institucionalidade e da constitucionalidade, uma ruptura política. Mas golpe também tem um sentido de ser uma trapaça, não é isso? Eu fui vítima de um golpe, né? Fui vítima de uma trapaça. E esse golpe tem esses dois lados. O da ruptura fascista e do estelionato, da trapaça. E a trapaça começa já com o próprio impeachment. De se usar um mecanismo que serve para responsabilizar o chefe do executivo quando pratica crimes de responsabilidade, e foi utilizado apenas como um mecanismo de voto de confiança do Congresso Nacional, como se nós estivéssemos dentro do regime parlamentarista. E aí, nós não temos ninguém para dizer isso. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, a gente vê hoje, assim como os juízes e o Ministério Público, eles são parte do golpe. Eles estavam no golpe desde a primeira hora. Não é à toa que Romero Jucá, naquela gravação que foi feita pelo Sérgio Machado, né, ele afirma com todas as letras: não, nós precisamos controlar isso com o judiciário, né, com os militares, Supremo Tribunal Federal, já temos que conversar. Você já conversou? Já conversei com vários ministros. Ou seja, o acordão foi feito com o Supremo. Foi feito com o Supremo. O Supremo se prestou a isso. Se prestou a isso. Coisa que o Supremo nunca fez antes. No golpe de 64, o Supremo foi arrancado junto com o golpe. Mas, na verdade, o Supremo não era golpista. Foi acompanhando a onda porque sabia que ele tinha que sobreviver. Mas hoje não. Hoje ele é protagonista do golpe. É protagonista. Ele não é mero coadjuvante, ele é protagonista do golpe. Ou seja, o golpe é um golpe parlamentar, judicial, policial e midiático que nós sofremos, né? E nós temos que ter a consciência disso para saber o tamanho do rolo compressor que está vindo para cima de nós, né? E que, vamos dizer, encontra um Brasil com uma sociedade civil e uma classe média, principalmente, não os movimentos populares, a classe média, principalmente, muito inconsciente politicamente. E isso eu atribuo muito ao modo como a nossa educação funciona. Tá? A educação elitista. São meninos que sempre viveram numa redoma. Quando os pais têm uma visão crítica do mundo, é um presente para os filhos. Os filhos conseguem se criar com essa visão crítica.
Mas quando os pais não têm, eles acham que o mundo é assim, aquela coisa bonita, cor-de-rosa, que eles estão vivendo. E tem muitos pais que fazem questão de incutir isso nos filhos, né? Na classe média, que o mundo é bonito, e que o mundo é deles, e que existem uns pobres feios que estão lá para fazer maldade com eles, então eles tratam de se cuidar. Por exemplo, toma cuidado quando você vem da escola, porque aquele menino lá pode tomar seu tênis Nike, né? Então já vê pobre como ladrão de Nike, né? Porque muitas vezes esses meninos voltam para casa descalços. Por isso nós sempre tivemos um direito penal do inimigo aqui no Brasil. Mas é um direito penal do inimigo porque é um direito penal em que se declara o pobre como inimigo. Agora nós estamos vendo um direito do inimigo politizado, né? Porque agora não é só o pobre que é o inimigo, mas também aquele governeco que apoiava esses pobres, essa cambada, também é inimigo, né? No fundo é isso. É isso que nós estamos vivendo. Nós viramos clientela do direito penal do inimigo, né? Ou seja, aquele direito penal que vê o réu não como um cidadão que tem uma presunção de inocência e que você deva dar credibilidade e deva dar dignidade, até porque se ele, no final das contas, for condenado, ali mesmo a execução da pena deve se fazer com toda discrição, para que essa pessoa possa um dia voltar ao convívio social. Não, não é assim não. É tudo feito como um grande espetáculo. É tudo feito como um grande espetáculo. O direito é um espetáculo hoje, espetacularizado. Nós estamos vivendo, os juristas, dentro de uma novela mexicana. É o que nós estamos vivendo hoje. Ou seja, tudo é dramático, é dramatizado, né? Não tem um dia nos jornais que não tem alguma notícia do mundo jurídico popularizado como grande escândalo, né? E isso vai corroendo a institucionalidade. Isso vai corroendo. Nós temos agravante das redes sociais, né? As redes sociais são um fenômeno que, pode-se dizer, começam nos Estados Unidos no ano 2000, 2004, 2004 a 2008 eles assumem um platô, né? E a partir de 2008 tem um crescimento vertiginoso por conta do uso dos dispositivos móveis, dos aplicativos móveis nessas redes sociais, porque até 2008, mais ou menos, o que se usava era só em computador. A partir daí se vai para os dispositivos móveis, os chamados smartphones. E aí as redes sociais passam a ser popularizadas. Só que a gente na rede social, a gente tem uma ideia de que nós estamos mobilizando coletividades conscientemente, politizada a vontade de participar, etc, etc, etc. Mas não é bem isso, não. As pessoas que são viciadas em redes sociais, e hoje isso aqui é praticamente a dia toda, elas, na verdade, têm uma vida extremamente individualista e extremamente solitária. É claro que a rede social pode ser usada também de forma positiva, para quem usa ela como instrumento de mobilização, né? Por exemplo, quando a gente cria os nossos grupos em WhatsApp e outros dispositivos, você conhece as pessoas que estão lá dentro. Vamos dizer, um tipo de mecanismo diferente, porque você conhece as pessoas que estão lá dentro, esses grupos são fechados e eles são instrumentais para uma mobilização de um grupo. É diferente do que essas redes abertas, que são que tomam conta hoje. E nós sabemos que essas redes, elas têm uma dinâmica interna muito curiosa, porque existem pessoas que são mais afetas ao risco e outras menos afetas ao risco. Então, as pessoas mais atiradas são aquelas que tomam as iniciativas. E tem outras pessoas que só entram no bonde quando o bonde está cheio, né? Porque eles querem ter a segurança de que... Então existem, como dizem os especialistas, os patamares de risco na internet, que as pessoas só vão... Tem pessoas de todos os tipos. E existe, portanto, uma questão de personalidade das pessoas lá dentro.
E você manipular a personalidade daquele que está no final, no último patamar, aquele que só entra realmente com um bonde abarrotado, né? Você precisa ter a capacidade de mobilização e motivação de quem entra no bonde vazio, né? Então você tem que injetar pessoas capazes de fazer essa mobilização. E isso é manipulável. Isso é manipulável. Hoje existe uma vasta literatura a respeito disso, da manipulação das massas através das redes sociais, né? E nós fomos surpreendidos com isso em 2013. E normalmente esse tipo de movimento, ele não tem uma liderança aparente. A liderança, ela é oculta, porque é aquela pessoa que montou o esquema da campanha, por exemplo. Você infiltrar aquele no bonde vazio, né? Mas por quê? Porque as pessoas vão aderindo não atrás de um líder, mas vão aderindo através de um moto, através de um tema, através de uma agenda, que elas vão se agregando, sem liderança nenhuma, aparente. E isso explica muito das manifestações de 2013. Essa aparente falta de liderança, que depois, através dos meios de comunicação de massa, passam a ser manipuláveis. Porque aí começam a aparecer as lideranças inoculadas, os Kim Kataguiri da vida. Enfim, o tempo acabou, eu vou ficar por aqui e espero que tenha valido alguma coisa para vocês.